Nossa aula agora é sobre a cosmetologia natural. Então, esse novo mercado aí que busca atender também esse novo público que é mais vegano, é mais preocupado com a natureza. Então, essa é uma visão hoje muito interessante. Mesmo quando a gente fala na cosmetologia tradicional, a gente sempre busca, produtos que não tenham parabenos, aqueles conservantes que a gente sabe que não são benéficos, que não tenham base óleo mineral ou lanolina, porque são derivados do petróleo, então não tem nada de ecológico. E quando a gente passa um produto cosmético no corpo, a gente nunca pensa que depois ele vai ser absorvido, sim, mas que vai ter uma parte que pode não ter sido absorvida, e quando você toma banho, aquilo vai sair na água e que vai parar na natureza do mesmo jeito, né? Então a gente ter essa preocupação, essa responsabilidade, ainda que seja lá no cosmético tradicional, que foi produzido de uma forma química, mas quem está nesse mercado, enfim, esse público que está muito preocupado com isso, que principalmente é vegano e sempre quer saber a origem de cada produto que está sendo utilizado, então hoje a gente tem a cosmetologia natural e que está crescendo muito esse mercado, quando a gente fala em trabalhar apenas com produtos que sejam naturais, que não agridam a nossa pele, que não agridam a natureza. Né? Quando a gente fala em cosmetologia natural, a base vai ser a aromaterapia, né? Então, a aromaterapia é a terapia que sempre se utiliza dos aromas, mais especificamente dos óleos essenciais, para beneficiar a nossa saúde física, agora a gente também fala na parte estética, a saúde mental e emocional. Então, óleos essenciais e aromaterapia em si é uma paixão, assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente gosta, né? Esse aprofundamento ele é muito interessante. E quando a gente fala em aromaterapia, né, a origem a gente poderia dizer que é desde a antiguidade, desde os egípcios já se falava, desde o tempo da Cleópatra já se falava do óleo de rosas mais especificamente. E quando a gente fala na modernidade, a gente tem no século passado um francês que descobriu, a gente poderia dizer, as propriedades do óleo essencial. Começou primeiro com óleo de lavanda, né? Acidentalmente a mão foi mergulhada ali, uma mão com queimadura no óleo de lavanda, e ele considerou que aquilo faria mal para ele, ia prejudicar a cicatrização, e pelo contrário, no dia seguinte a lesão se apresentava de uma forma muito melhor do que no dia anterior. Então aí que começou a se estudar sobre esse efeito dos óleos essenciais, né, da aromaterapia em si. E quando a gente fala nos óleos essenciais, né, eles são vidrinhos, a gente poderia dizer como esses aqui. Então a gente vai ter diversos olhinhos essenciais, normalmente em embalagens muito pequenas. Eles são extraídos totalmente da planta, então podem ser, dependendo do óleo essencial, extraído de folhas, de raízes, de flores, casca do fruto, galho, tronco, enfim, todas as partes da planta, dependendo do óleo essencial, vai ser utilizada. E quando a gente fala nos óleos essenciais, que eles são muito eficientes e muito benéficos, tem óleos que apenas um pode apresentar mais de 300 componentes. Então eles são muito ricos. Pensa sempre que ele vem da planta. Se a gente tem ação de fitoterápico aí sendo utilizado de uma forma muito ampla, o óleo essencial é a mesma coisa. Por isso que hoje em dia está se falando muito em utilização deles para tratamentos mesmo. A gente fala em óleo, mas ele não é exatamente uma gordura. Existem diversas formas de extração, mas quando a gente fala nele, ele se solubiliza sempre numa fase oleosa. Tá? Então, óleos essenciais, assim, de uma forma bem geral, não é uma aula de aromaterapia, mas a gente tem que entender que eles são muito potentes, muito eficientes, porque é praticamente o ativo concentrado. A maioria deles não pode ser utilizado direto sobre a pele, tá? Ele precisa ser colocado num óleo vegetal normalmente para servir de carreador e levar esse óleo lá para a nossa pele, porque eles são muito fortes, então pode causar uma reação alérgica. Os únicos óleos essenciais, a gente vai falar sobre eles, mas que podem ser aplicados direto na pele, é o melaleuca e o lavanda. Tá? Os demais a gente precisa fazer essa diluição dele numa outra base.
E a gente fala desse poder dele, dessa capacidade. A gente vê um vidrinho pequeno, mas a gente trabalha com poucas gotinhas, mas para o final da aula eu falo qual que é a indicação básica. Mas o que literatura menciona é que uma gota do óleo essencial pode corresponder ali em média a 25 a 30 xícaras do chá daquela planta, daquela erva. Então ele é muito eficiente, a gente tem que usar com muito bom senso, porque senão ele pode se tornar tóxico também, dependendo da quantidade que vai ser aplicada e se for aplicado direto na pele. E a gente tem também fazendo parte os óleos vegetais, que vão ser muito utilizados justamente por serem o carreador do óleo essencial. Quando a gente fala no óleo vegetal, ele já é uma gordura mesmo, normalmente extraída das sementes, das raízes, das castanhas, dos frutos de algumas plantas. É altamente hidratante um óleo vegetal, então todo mundo acho que já ouviu falar, né, na gestação, usa a gestante ali no abdômen por conta de estrias, usar o óleo de amêndoas. Então ele é realmente muito hidratante, muito umectante, favorece a elasticidade da pele, né? Mas fora o amêndoas, semente de uva também está sendo muito utilizado, e a gente vai ter girassol e vários outros. Tá? Então quando a gente fala num óleo vegetal, ele é muito rico de nutrientes. A maioria tem vitamina E, tem vitamina A, tem vitamina K, eles têm ácidos graxos, antioxidantes, alguns com ação anti-inflamatória. Então a gente vai falar um breve resumo de alguns dos principais, mas eles são muito benéficos de serem utilizados na pele. Quando a gente fala em óleo, muitas pessoas têm aquela má impressão de eu não gosto de óleo no meu corpo, da massagem com óleo, porque fica muito oleoso, né, fica pegajoso, mas essa é uma impressão que foi dada pelo óleo mineral, que antigamente era utilizado. Antigamente a maioria dos óleos de massagem eram de base mineral, que é derivado do petróleo. Quando a gente fala no óleo mineral, ele realmente fica muito pegajoso na pele. Quando você recebe uma massagem com óleo mineral, eu recebia lá na época, né, ficava aquilo na pele. E por quê? Porque ele tem uma molécula muito grande, é uma macromolécula que não permeia a nossa pele. Então quando a gente fala de um óleo mineral, ele forma um filme protetor ali na minha pele. Tá? Dependendo do caso, eu poderia dizer que seria benéfico porque ele faz uma oclusão, tá? Ele não entra, mas ele também não deixa ninguém sair de uma forma resumida, né? Ele faz aquela oclusão, mas ele não entra. Então ele não tem fator benéfico mesmo de nutrição na minha pele. E quando a gente fala do óleo vegetal, então ele é totalmente derivado de planta, ele é natural, ele por ser natural já vai ter uma afinidade muito grande com a nossa pele e ele tem uma molécula pequena que vai permear, que vai entrar na minha pele. Então sim, ele vai entregar ali na minha epiderme, né, esses efeitos que ele tem, esses ativos, essa vitamina, esses ácidos graxos. Como ele entra, não fica pegajoso na superfície, a não ser que eu use uma quantidade maior do que o necessário, tá? Porque aí minha pele também vai absorver o que ela precisa, né? Então uma pele mais ressecada, a gente percebe que você começa a passar o óleo, faz a massagem e ele logo entra. Aí se a mão já travou, você vem com mais um pouquinho, tá? Mas a hora que termina a massagem, o cliente normalmente não está, lógico que ele sente que está ali nutrido, que está hidratado, mas não está pegajoso, porque absorve, porque entra. Tá? Então, quando alguém questiona, eu não gosto do óleo, mas espera aí, vamos experimentar primeiro o meu óleo vegetal, porque pode ser que aquela impressão tenha sido passada por um óleo que tivesse ali na sua base o mineral, a lanolina, que também vai se apresentar dessa forma. Tá? Então, o óleo vegetal faz parte da aromaterapia por ser rico aí em alguns ativos e por a importância dele de ser carreador do meu óleo essencial. Então, alguns óleos vegetais que a gente tem aí para vocês conhecerem, né? Óleo de abacate, ele é muito rico em vitamina A e D, também na vitamina E, tem uma grande ação antioxidante e pode ser um auxílio atuando na lipólise. Tá? Então, se a gente pensa, a massagem modeladora, meu cliente é vegano, ele gosta só de produtos naturais, o mais indicado seria usar como base o óleo de abacate e depois escolher o óleo essencial que seja mais adequado de acordo com o meu objetivo. A gente tem o de amêndoas doces, né, que é bem conhecido mesmo, como eu comentei. Ele tem alto teor de ômega 9, tem as vitaminas A, B1, B2, B6, é um grande emoliente e previne estrias.
O gergelim, ele é muito conhecido na área terapêutica, principalmente com quem trabalha ali com a Ayurveda, com as terapias indianas, porque ele é muito nutritivo. Então, ele é rico em ômega 6 e 9, em outros fitoesteróis, várias vitaminas, tanto a vitamina A como vitaminas do complexo B e também a vitamina E. Ele tem uma ação antioxidante e anti-inflamatória, então falamos já sobre essas condições, né, no corporal. É muito importante, quando eu percebo um quadro inflamatório, eu fazer uma boa escolha aqui do meu óleo. Ele favorece rejuvenescimento e retarda os sinais do envelhecimento, tá? Então ele é uma boa base para a gente utilizar na estética também. A gente tem o germen de trigo, que também é rico nas mesmas vitaminas, em ômega 6, também vai ter ação antioxidante, revitalizante, emoliente e nutritiva. Semente de girassol, também rico em ômegas e em triptofano. Então, quando a gente fala em triptofano, lembrando, ele é precursor da serotonina. Então, dependendo do padrão do meu cliente, seja interessante eu trabalhar com esse óleo. Tem grande propriedade emoliente e beneficia a elasticidade da pele. Semente de uva, então é bem utilizado semente de uva. Além das vitaminas, né, ele vai ter ali os polifenóis como resveratrol, então superação antioxidante aqui para retardar o envelhecimento. Além disso, ele vai ajudar a restaurar o colágeno, evitando, logicamente, o surgimento de rugas. Então, hoje a gente também tem alguns cremes faciais à base de semente de uva, justamente por conta dessas ações benéficas que ele tem. Então, aqui foram só alguns, dentro da infinidade aí que a gente tem, mas que vocês observem que eles podem servir de base ali para o meu tratamento. Já vou estar tendo ali uma ação normalmente hidratante, antioxidante, anti-inflamatória, mas eu vou enriquecer mais ainda esse óleo com os óleos essenciais, né? Então, quando a gente fala em óleos essenciais, também vou comentar aqui os mais utilizados. O alecrim, ele é muito bom como ação de estimulante e revigorante, tá? Além de ser esse estimulante da nossa circulação sanguínea, é também da nossa mente, do nosso raciocínio. Como ele é um estimulante, ele vai ser bom ali para melhorar, né, auxiliar nos tratamentos de HLDG por conta dessa estimulação da circulação sanguínea. Como ele é um grande ativador, um tônico, ele vai ser contraindicado se minha cliente for hipertensa ou também estiver passando por tratamentos homeopáticos. Então perceba que mesmo sendo da natureza, eu sempre tenho que saber exatamente qual é a propriedade do óleo que eu estou utilizando e entender qual que é o quadro do meu cliente, se eu posso usar nele ou não. Quando a gente começa a trabalhar com cosmetologia natural ou mesmo aplicar óleos essenciais no dia a dia ali como um recurso para relaxamento que seja, eu sempre tenho que saber se meu cliente está passando por tratamento homeopático, tá? Então vale, se você começar a trabalhar com essa opção aqui de ter a cosmetologia natural e trabalhar com óleo essencial, então vale a pena pôr na ficha de anamnese se o cliente está fazendo tratamento homeopático. Tá? E toda vez que eu for inserir esses óleos, eu perguntar, né? A gente sempre conversa com o cliente se naquele momento, não adianta eu perguntar só lá na ficha de anamnese na primeira consulta, né? A gente tem que, ao longo do tempo, se eu vou utilizar aquilo, perguntar se está passando atualmente por um tratamento homeopático. Eu tenho também o cipreste, que ele estimula muito a circulação, tanto sanguínea quanto linfática, tá? Então ele vai ser uma boa opção quando eu quero estimular a circulação e de repente meu cliente não pode usar o alecrim, tá? O cipreste ajuda muito na circulação sanguínea, melhora muito o cansaço das pernas. O eucalipto é um óleo que eu gosto bastante, sempre tenho ele. Quando eu penso na pele, principalmente no facial, ele equilibra a oleosidade da pele, é um grande oxigenador dos tecidos, mas o que eu gosto muito dele é essa função que ele tem expectorante, bactericida, se congestiona a respiração do nosso cliente ali durante a massagem, principalmente quando está deitado ali de barriga para baixo, ele ajuda como se fosse um Vick Vaporub, você pôr uma gotinha, pedir para o cliente inalar, normalmente dá uma boa aliviada na congestão respiratória. Ele também é contraindicado em tratamento homeopático, tá? Então sempre aquele cuidadinho de saber quando eu posso usar ou não.
Um óleo que eu gosto bastante pensando em atendimento corporal é o gengibre, tá? A gente sabe que o gengibre é quente, né? Então ele é um termoativador, um grande estimulante, então ele vai ajudar a gente na gordura, no tratamento de gordura localizada, também para flacidez corporal ele é indicado, e aliviadores, então ele também é um recurso bom se meu cliente tem dor reumática, se tem dor muscular, o óleo de gengibre ajuda bastante. Ele não tem um cheiro muito agradável, mas lembra que você põe algumas gotinhas somente e utiliza só naquela parte do corpo que você está esperando, melhor dizendo, aquele objetivo seu, tá? Para que a pessoa não fique realmente sentindo por um longo período o cheiro forte que o gengibre tem. O gerânio é outro óleo muito querido, né? Tanto no facial quanto no corporal, ele tem o cheiro de rosas, é bem agradável, então ele pode ser utilizado tanto no facial como corporal, ele tem ação anti-idade, também é indicado no caso de discromias na pele, de manchas, é um tônico geral da nossa pele, adstringente, cicatrizante, ele ajuda a equilibrar os hormônios femininos, tá? Mas pensando ali no corpo, ele estimula também o nosso sistema linfático, ele também tem uma ação de mais calor, tá? Então utilizar ele no corporal, quando eu penso numa massagem que está estimulando, ele também é benéfico. Outro muito benéfico também, falando de corporal, né, e principalmente de redução de medidas ou de fazer detox no organismo, é o grapefruit, que também é conhecido como laranja amarga. Ele tem ação lipolítica, muito indicado também para retenção hídrica, gordura localizada, HLDG. Então esse é um olhinho muito importante da gente ter. Ele é associado, depois eu vou falar de argila, mas ele é associado ali com argila verde para tratamento detox, é muito, mas muito benéfico. Ajuda bastante a desinchar. Temos a laranja doce, que também é um tônico geral, também é bom para tratamento de manchas, de HLDG, de gordura localizada. Então, pensando nisso, tratamento corporal, mesmo drenagem, ele é benéfico. Minha cliente que tem constipação intestinal, então também é bem interessante a ação do óleo de laranja doce. Ajuda a combater a ansiedade e o cansaço crônico. Então, observe que eles sempre vão ter ações físicas ali também, normalmente mais voltada para o emocional. O de lavanda, a gente pode dizer que é o mais conhecido, né? O óleo essencial de lavanda, ele é praticamente um xodó. Quem começa a trabalhar com aroma, acredito que o primeiro óleo que compre seja o lavanda. Ele tem realmente muita ação benéfica. Tem muitos artigos científicos sobre aromaterapia, os benefícios dos óleos essenciais, tem muitos artigos na PubMed e a maioria deles é sobre essa ação da lavanda. Tanto a ação cicatrizante como de reequilíbrio, né? Ela, pensando no atendimento corporal, é bom para alívio de dores, é bom para hidratação de pele, é muito hidratante, pensando numa pele mais ressecada também. Mas pensando no emocional, é uma ação totalmente calmante do nosso sistema nervoso, então tranquiliza, seria um ansiolítico. Então quem tem esses quadros de ansiedade, de agitação, problemas para dormir, normalmente o lavanda que é o coringa. E uma ação cicatrizante muito grande, seja ali numa limpeza de pele, que a gente pode usar o óleo essencial de lavanda, tanto para emoliência, quem trabalha só com a praia mais natural mesmo, a gente pode utilizar, fazer emoliência com soro fisiológico, uma gotinha de lavanda e uma gotinha de melaleuca, que ainda vamos falar sobre ela, mas quando eu penso numa queimadura também, é uma queimadura doméstica, nada muito complicado, né, com grande extensão nem profundidade, mas quando a gente encosta ali numa panela, em alguma coisa quente, queima e fica aquela ardência desconfortável, você pinga ali 1, 2 gotinhas de lavanda e é impressionante, em questão de minutos, a gente tem um alívio muito grande, tá? Então lavanda realmente talvez seja o óleo mais importante aqui, pela grande ação que ele tem. E temos o lemongrass, tá? Ele é muito estimulante do metabolismo, também é um óleo bastante utilizado nos tratamentos detox, ele beneficia a circulação linfática e é indicado também no facial ali para tratamentos de acne, para pele oleosa e nas massagens, tanto vai ser indicado na drenagem linfática quanto na massagem modeladora. Limão, a gente tem tanto o siciliano como o Tahiti, os dois aí, pensando em frutas cítricas, eles vão ser tônicos do nosso sistema, ativam a circulação, tanto a periférica, sanguínea, quanto a linfática, os dois são benéficos para tratamentos principalmente de HLDG.
Quando a gente pensa em óleos cítricos, tá? A gente tem que ter bastante cuidado com eles, porque se a gente deixa pingar limão na pele e sai no sol, a gente sabe que mancha, né? Os óleos aqui, principalmente os de limão, tá? Os de laranja também se enquadram aí, porque são também cítricos, mas sempre o cuidado da pessoa não sair exposta ao sol, porque pode manchar a pele. Tá? E por último aqui o melaleuca. Eu comentei que ele também é outro óleo muito utilizado porque ele tem uma grande ação ali antisséptica, bactericida, fungicida. Então é um grande recurso que a gente tem aí, seja para uso no dia a dia, quando você pensa numa micose ou qualquer problema do tipo, ou seja ali como ação cicatrizante, né? Eu falei de lavanda, num caso de limpeza de pele, se a gente teve que fazer alguma extração e se a gente feriu, né, e a gente vai usar os recursos que a gente tem como alta frequência, mas uma coisa que ajuda também bastante a gente a favorecer aquela cicatrização é colocar uma gotinha de lavanda e uma gotinha de melaleuca. Tá? Os dois atuam em sinergia, promovendo uma cicatrização bem interessante. Tá? E a junção desses dois, normalmente a gente acaba usando em outros momentos também. Quando pensa num ferimento, tá? Melaleuca acho que também foi um dos óleos mais antigos de serem utilizados, quando ainda não se existia muito antibiótico, por conta dessa ação mesmo que ele tem de antisséptico, bactericida, fungicida, e favorece a nossa imunidade. Né? Então a gente tem bastante benefícios aqui com os óleos essenciais. E ainda o palma-rosa, tá? O palma-rosa é um óleo que também ele é um parente da rosa, a gente poderia dizer. Ele tem ação estimulante, ajuda a regenerar a nossa pele, assim como o gerânio também, e é bem indicado para uma pele mais seca, uma pele madura, que esteja desnutrida, tá? Então ele tem um grande efeito de recuperar aquele tecido. Aí, como eu comentei, né, a gente tem que ter bastante discernimento, bastante cuidado quando eu vou utilizar, como eu vou utilizar, né, e a quantidade. Como eu falei, não é um curso de aromaterapia, onde a gente aprofunda sempre muito mais, mas aqui a gente tem condições de aplicar no nosso dia a dia. Lembra que eu tenho que entender se meu cliente está passando por algum processo ali, tratamento homeopático, se ele é hipertenso, se ele não é. Se eu vou usar um óleo cítrico e ele vai sair, é um atendimento durante o dia, então de repente seja melhor eu aplicar no final do dia, que eu sei que a hora que meu cliente sair não vai ter exposição solar, mas que passe um protetor, oriente a tomar banho quando chegar em casa, porque lembra que a gente tem a radiação das lâmpadas também. E então a gente vai aqui reafirmando, né, o cuidado com óleos cítricos, né, e exposição ao sol. E gestantes, tá? Gestantes também tem alguns óleos que são desaconselhados. Eu normalmente uso de lavanda apenas em gestante, tá? Pela grande ação que ele tem e sem grandes riscos. E lembrando, aqueles óleos, o alecrim e os canforados ali, como o eucalipto, por exemplo, não devem ser utilizados em tratamento homeopático. E qual que seria a indicação básica para que eu trabalhe com segurança, já que uma gotinha dele é muito eficiente, né? A gente no corporal trabalha com bastante segurança, utilizando de 8 a 10 gotas, tá? Num atendimento. Eu posso misturar ali uns 2 ou 3 óleos essenciais naquele tratamento, mas a soma deles vai ter que dar 8 a 10 gotas. Tá? Essa diferença de 8 para 10, né, quando eu pego uma cliente que tem uma estrutura corporal menor, então ela tem, né, o organismo dela exige menos, eu uso 8 gotas. Se você pegar um cliente que já tem um porte maior, normalmente atendimento masculino, que tem uma extensão corporal maior, mais musculatura, aí eu trabalho tranquilamente com 10 gotas e sempre fazendo a continha, tá? Escolhi 3 óleos para trabalhar, então pode ser 3 de cada óleo para dar 9 ali, dependendo do corpo. Então você vai sempre fazendo essa modulação do óleo que você quer mais efeito, de um que seja acessório, mas sempre fazendo essa conta. No total tem que dar 8 a 10 gotas. Isso para atendimento corporal. Quando a gente fala em facial, né, para quem trabalha com facial, é de 1 a 2 gotas no máximo. Lembra que tem muito ativo dentro daquela gotinha, por isso que a gente tem que ter bom senso, para que depois meu cliente não tenha uma reação alérgica ou qualquer outra reação orgânica. E a gente tem, né, então eu tenho óleo vegetal como base, óleo essencial, que são os coringas, que vão trazer o efeito que eu preciso, né, então os óleos mais adequados ali para modeladora, para drenagem ou para uma massagem relaxante.
E um outro grande recurso, né, que a gente tem são as argilas. Nem todo mundo gosta de trabalhar com argila, ou porque não conhece muito bem as propriedades, que são inúmeras, ou por conta do trabalho que dá para remover, né? Quando a gente pensa em facial, ainda é uma área pequena, a argila sempre dá um pouquinho de trabalho mesmo, mas uma vez que a gente aprende a aplicar, ou melhor, remover de uma forma correta, a gente já vai começar a fazer uso com mais frequência da argila, né? Então, aquele pozinho, realmente ele dá um pouco de trabalho para remover, mas tem alguns pontos, antes de eu falar aqui das cores das argilas, tem alguns pontos importantes, né? Para a gente usar a argila, a gente vai ter que misturar, ela vem como um pó, né? A gente vai misturar em água mineral, então nunca água da torneira, tá? Sempre água mineral. Posso também misturar com chá, tá? Chá de camomila eu acho bem interessante, ou chá verde pela ação antioxidante. Posso usar água termal, né, para quem compra as embalagens maiores ali, e alguma loção que seja mais natural. A gente vai ver no final que a gente tem ali uns hidrolatos, que são chamados também de águas florais, que também podem ser utilizadas. Então a gente vai fazer uma pastinha, tá? Considerando a aromaterapia, que é uma terapia natural, o ideal é que a gente use não a cubeta que normalmente a gente usa plástica, tá? O ideal é que seja um material natural, que seja vidro, por exemplo, louça, e sempre misturar com um abaixador de língua de madeira, tá? Para a gente não ter interação ali com plástico, que não tem nada de natural. Passou a argila, o que a gente tem que estar atento com ela é que ela não pode secar até craquelar, tá? A hora que ela começa a ressecar, então assim, qual que é o benefício da argila, né? Ela é muito rica em muitos elementos minerais. Então ela vai doar esse monte de elementos minerais para a nossa pele e vai puxar para ela o que a gente tem de toxinas ali no tecido, ali na pele. Por isso que ela é tão benéfica. A gente está aqui falando na estética, né? Mas tem os tratamentos de argila para tratamento de dor mesmo, justamente por conta dessa troca metabólica, né? Uma troca muito benéfica para nós. E quando a argila seca de craquelar, ela já começa a puxar de volta os nutrientes que ela cedeu para a nossa pele. Tá? Então não é benéfico. Quando a gente pensa no facial, se aplicou, está secando em algumas partes, o ideal é a gente vir com uma gaze e umedecer, tá? Ou já remover de uma vez. No corporal, como normalmente a gente oclui, então normalmente ela não seca dessa mesma forma. E na remoção, se ela está mais molhadinha, a gente passando a espátula consegue remover uma quantidade maior. Se ela já está secando e a gente já não consegue remover com a espátula, a forma mais fácil é fazer compressinhas. Então molha a gaze, posiciona, vai posicionando tudo, aí depois você volta removendo de onde você começou, porque como umedece, ela vai sair muito fácil. Se a gente for direto nela e já puxar, você vai perceber que vai demorar mais tempo e você vai gastar muito mais gaze, tá? Então, compressinhas molhadas e deixa umedecer, começa a remover, sai muito mais fácil. Com relação aos tipos de argila, então a gente tem várias cores. A gente tem amarela, branca, cinza, marrom, preta, rosa, roxa, verde, vermelha. Enfim, algumas vão ter ação mais detox, como a verde, que vai ser mais indicada aí para edemas, também para pele acneica, principalmente, ela melhora muito o quadro inflamatório, a verde, por essa ação detox. A gente vai ter a branca, que tem ação clareadora, ela é muito utilizada porque ela não remove tanto a oleosidade da pele, então ela mantém a pele mais equilibrada, caso minha cliente não tenha pele oleosa. A gente tem ali, como anti-idade, a gente poderia dizer, a amarela tem uma grande ação tensora, nós temos também a vermelha com essa ação de rejuvenescimento. A rosa também é muito benéfico para tratamento de revitalização, ela nada mais é do que a mistura da vermelha com a branca. A roxa também para revitalização, a preta tem uma grande ação, um pouco mais difícil de achar a preta, é a que mais utilizada com fins terapêuticos. Enfim, tem uma infinidade, mas vocês vão ter um material aí embaixo da aula de forma bem discriminada com a ação de cada uma e também com algumas sugestões de protocolo. E ainda com relação à aromaterapia, né, só finalizando, a gente tem os hidrolatos ou a água floral, né? O que seria isso que algumas marcas nos oferecem esse produto?
Quando o óleo essencial está sendo retirado ali da planta, tá? Então ele tem é um grande trabalho feito para conseguir separar essa propriedade de óleo da planta. Alguns deles têm uma sobra de água. Vocês têm essa imagem aí, a primeira onde você observa uma água e o óleo está em cima, porque lembrando, água e óleo não se misturam. Então, quando está sendo feita a extração do óleo, alguns vão sobrar essa água. A água não tem os mesmos efeitos que tem lá no óleo essencial, tá? Mas ela vai apresentar aí propriedades benéficas daquele óleo. Então, quando a gente fala no óleo de rosas, ele é muito benéfico para a pele, para uma pele mais desidratada, além de ter um cheiro muito gostoso, por isso que é chamado de água floral. Então, eles também são um recurso para a gente usar como se fosse uma loção tônica, dependendo do óleo que está sendo proveniente aquela água, aquele hidrolato, e podem ser utilizados também ali para misturar a argila. Tá? Eles têm normalmente essa ação refrescante, função de hidratação na pele, é um cheirinho bem agradável. Esses são alguns recursos, mas quando a gente fala na aromaterapia, tem as manteigas que vão ter uma ação bem hidratante, então é bom para home care, principalmente quando a gente pensa em hidratação de pés, de joelhos e cotovelos. E eles atendem muito bem esse mercado novo, como eu falei lá no início, que a gente tem. Né? Pessoas que estão realmente preocupadas e seguem ali um modo de vida mais natural, a gente consegue atender da mesma forma. Tá? Eles podem não ser nanotecnológicos, mas eles têm uma afinidade muito grande com a nossa pele e tem pesquisas, tem um artigo científico que menciona que 20 minutos após a aplicação do óleo essencial, nesse estudo foi feito com o de lavanda, os ativos da lavanda já estavam presentes ali no plasma sanguíneo, porque foi feita a extração para justamente fazer o estudo científico. Tá? Então, eles vão ter a permeação e permeação sistêmica, por isso que a gente observa sempre se meu cliente pode ou não pode usar. Tá? Então, a aromaterapia é um grande recurso que você tem para esse público, ou mesmo para causar bem-estar durante o atendimento, colocando ali num difusor, deixando a sala com um cheirinho mais agradável. Mas sempre sabendo primeiro se meu cliente pode, com perfume, com cheiro, né? Se ele não tem uma rinite alérgica ou coisas do tipo. Então a gente volta sempre para a mesma tecla, que eu tenho que estar atenta ali, conhecer o produto, mas também conhecer o meu cliente, que aí a gente escolhe o melhor tratamento. E aqui a gente finaliza essa aula.